Se você está prestes a zarpar pelo mundo do live action de One Piece e ainda não sabe nada sobre o nosso querido Roronoa Zoro, não se preocupe. Vou te dar 20 fatos sobre ele que até o próprio Zoro não lembrava. Então, pegue a sua katana, ajuste o seu senso de direção e embarque nessa jornada hilariante com o espadachim mais amado do universo de One Piece. 1. Killer e Zoro são os únicos supernovas que não são capitães. Enquanto outros supernovas estavam ocupados se autodenominando capitães, Zoro e Killer decidiram seguir um caminho mais relax. Afinal, quem precisa de um cargo de capitão quando você já tem 3 espadas e uma atitude de pirata que grita aventureiro livre? 2. Zoro é o único membro dos supernovas que não tem a fruta Akuma no Mi. A pior geração são um grupo de 11 piratas superpoderosos que se reuniram em Sabaody, e todo mundo ali tinha uma fruta do diabo, menos o nosso querido Zoro. Ele deve ter pensado, quem precisa de uma fruta do diabo quando você já tem 3 espadas e 1 tonelada de carisma? 3. Dublagem de Zoro na versão BR. No Brasil, Zoro passou por uma equipe de dublagem mais agitada do que a Grand Line. Primeiro, tivemos Marcelo Campos mandando ver como a voz de Zoro na primeira versão, enquanto Angélica Santos emprestava sua voz quando Zoro ainda usava fraldas. Afinal, todos nós começamos pequenos, até mesmo os futuros espadachins. Mas a jornada da dublagem não parou por aí. Atualmente, Glauco Marques é quem dá vida a Zoro adulto, e Marina Santana pegou o tranco para dublar o pequeno Zoro. Isso nos leva a uma pergunta profunda. Será que o pequeno Zoro já tinha 3 espadas e uma sede de aventuras desde a infância? De qualquer forma, é claro que a dublagem de Zoro no Brasil é uma verdadeira aventura em si mesma, com vozes talentosas garantindo que o espadachim favorito dos fãs ganhe vida, independente da idade. 4. Sua comida predileta. Mas olha só, Zoro não é só luta e espadas não. Quando a barriga dele ronca, suas prioridades alimentares são mais claras do que o oceano em um dia de sol. Arroz branco, frutos do mar e uma cervejinha para dar um chá de ânimo. Ele sabe que até os espadachins mais durões precisam de um happy hour. Afinal, quem precisa de um barco para navegar quando você tem uma cerveja gelada? 5. Um espadachim super popular. Um dos personagens mais populares de One Piece desde que o mangá foi lançado, Zoro tem sido o segundo mais querido pelos fãs, perdendo apenas para o inconfundível Luffy. Basicamente, ele é o vice-presidente do clube dos personagens amados há mais de uma década. Na enquete de 2014, Zoro teve uma pequena queda e ficou em 3º lugar, enquanto Law decidiu dar uma de advogado do diabo em 2º. Mas na enquete de 2017, Zoro voltou a conquistar o coração dos fãs, com incríveis 10.400 votos. Então, além de suas habilidades com a espada, Zoro também é um mestre em conquistar corações. Ou pelo menos os corações dos fãs de One Piece. 6. Zoro, do Boggy aos Chapéus de Palha. Sabia que um dia Zoro seria parte da tripulação de Boggy? Ele seria um membro da família de Boggy. Mas a vida dele tomou um rumo diferente, e agora ele é um membro dos Chapéus de Palha. Sorte a nossa! 7. Zoro, o vovô espadachim? Oda desenhou Zoro como um adulto mais velho, seja envelhecendo sem problemas ou com algo que o deixou grisalho. Aos 40, ele seria Yontoryu, aos 60, Gotoryu. Acho que nessa idade, ele só queria uma boa soneca. 8. Erros de design? Acontecem até com os melhores. Oda publica One Piece há anos, então os errinhos acontecem. Zoro já teve cicatriz no olho errado e uma cicatriz de cruz no peito igual a do Luffy. Mas a gente releva, afinal são muitos capítulos. Não dá pra ser perfeito como o nosso espadachim favorito. 9. Banho semanal? Perguntaram a Oda quantas vezes os Chapéus de Palha tomam banho. Alguns todos os dias, outros quando a vontade bate. Mas Zoro, ele só consegue se limpar uma vez por semana. Vai entender, acho que ele deve usar shampoos com nome de espadas. 10. Zoro, o policial japonês. Em um universo alternativo, Zoro seria um policial japonês. Curiosamente, Oda só o vê como japonês, apesar de seus personagens terem nacionalidade de várias partes do mundo. Nosso querido Luffy, por exemplo, seria brasileiro. Imagino que Zoro deve gostar muito disso aqui, né? 11. Zoro ou Zolo? Eis a confusão. Nos Estados Unidos, chamam o nosso espadachim de Zolo. As razões podem ser uma inspiração em Zolo e por causa dos seus direitos autorais ou a dificuldade entre L e R no japonês. Parece que é Zoro, mas já foi Zolo em alguns lugares. 12. Dragões? Dragões são mais raros que um unicórnio azul em One Piece, e derrotá-los é tão comum quanto achar uma agulha no palheiro. Apenas 2 corajosos fizeram isso, Shimotsuki Ryuma e adivinha quem? Zoro! Cortou a cabeça do dragão como quem tira doce de criança. Os dragões devem ficar longe desse cara. 13. A possível Akuma no Mi de Zoro. Zoro é um espadachim incrível sem poderes de Akuma no Mi, mas imagine sua espada com o poder de se transformar em um dragão. Oda disse que daria à espada de Zoro a fruta Uo no Mi modelo Seiryu, permitindo a transformação enquanto Zoro ganharia escamas de dragão. Imagina só ele com uma espada dragão. Seria o espadachim mais assustador da história. 14. Sanji? Quem é esse? Zoro e Sanji têm uma relação tensa, e Zoro raramente chama Sanji pelo nome. Ele prefere estúpido, seu bastardo.
nenhuma vez o nome pessoal. Oda até brincou com isso, dizendo que é difícil imaginar Zoro chamando Sanji de Sanji. Comovente, não? 15. A reputação de Zoro atraiu Luffy. Normalmente, Luffy convida pessoas aleatórias para se juntarem aos Chapéus de Palha quando fica impressionado com suas habilidades. Mas Zoro é um caso à parte. Luffy foi atrás dele por causa de sua fama como espadachim. Desde o primeiro encontro, Luffy tentou convencê-lo a entrar no time, como um fã querendo um autógrafo. 16. Oda já sabia do olho perdido. Agora, você deve estar se perguntando como Zoro perdeu aquele olho, certo? Bem, Oda, o criador de One Piece, planejou isso desde a Era dos Dinossauros. Ele contou ao autor de Samurai X que Zoro perderia o olho após time skip, e isso até fez o outro autor abandonar a ideia de um herói caolho. 17. Dores de dente e espadas? Sim, senhor. Imagina morder uma espada. Já teve pesadelos com isso? Alguém perguntou a Oda se Zoro sofria com dores de dente. Ele confirmou que sim, mas que era um sacrifício pela promessa feita a Kuina. Meus dentes doem, mas quem se importa? Vou morder essa espada até me tornar o maior espadachim do mundo. Que dedicação, hein? 18. Horário de sono do Zoro é uma bagunça. Nami vive pegando no pé dele por dormir durante o dia, mas a verdade é que Zoro está sempre exausto. Ele pega no sono às 4 da madrugada e acorda às 7. Apenas 3 horas de sono. Com treinamento pesado, não é surpresa que ele esteja mais confuso que seu cronograma. 19. Zoro, o chapéu de palha inspirado em um pirata real. Zoro é o único do bando dos chapéus, inspirado em um pirata real, François L. Olonais. Esse sujeito era conhecido pelo terror que espalhava. E olha só para o Zoro, nem tão cruel é assim, mas tem seu charme. 20. Ataques inspirados em sushi. E por último, aqui está uma curiosidade saborosa. Muitos dos movimentos de Zoro têm nomes de sushi. Ele deve ser fã, mas Oda não confirmou se ele já comeu sushi. Será que Zoro fica com vontade de sushi durante as batalhas? E aí, galera? Espero que tenham se divertido com esses fatos sobre o Zoro. E não esqueçam de deixar aquele like e compartilhar com seus amigos fãs de One Piece. Fiquem de olho no canal para mais curiosidades e humor sobre o mundo dos animes. Se inscrevam para o Zoro não solar vocês. Até a próxima, fui!